Oi. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esta casa de luz. Iniciaremos então com a leitura do livro de Chico Xavier, Vinha de Luz. E se chama Porta Estreita. Antes da reencarnação necessária ao progresso, a alma estima na porta estreita a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais. Reconhece a necessidade do sofrimento purificador. Anseia pelo sacrifício que redime. Exalta o obstáculo que ensina. Compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja a lição. Nem espera senão a luz do entendimento que a elevará nos caminhos infinitos da vida. Obtém o vaso frágil da carne em que se mergulha para o serviço de retificação e aperfeiçoamento, reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre. Volta a procurar as portas largas por onde transitam as multidões. Fugindo à dificuldade, empenha-se pelo menor esforço. Temendo o sacrifício, exige a vantagem pessoal. Longe de servir aos semelhantes, reclama os serviços de outros para si. E, no sono doentio do passado, atravessa os campos de evolução sem algo realizar de útil, menosprezando os compromissos assumidos. Em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhes requisita o corpo as transformações da morte. Ah, se fosse possível voltar, pensam todos. Com que aflição acariciam o desejo de tornar a viver no mundo, a fim de aprenderem a humildade, a paciência, a fé. Com que transporte de júbilo se devotariam então à felicidade dos outros. Mas é tarde. Rogaram a porta estreita e receberam-na. Entretanto, recuaram no instante do serviço justo. E porque se acomodaram muito bem nas portas largas, volvem a integrar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. Então, nesse instante, eu convido a todos que fechemos por um instante os nossos olhos. É o nosso momento de reflexão e de conexão com o Criador. Pai querido, que todos sintam-se acolhidos nesta noite pelo amor da espiritualidade, amigos e guardiões protetores desta casa. Hoje nos reunimos para orar, como também para ouvir teus ensinamentos. Que o palestrante desta noite seja amparado e intuído, e suas palavras, à luz da doutrina espírita, possam ecoar em nossos corações. Agradecemos a oportunidade de reparação e evolução e pedimos sempre a tua proteção incondicional para seguirmos firmes em nosso propósito. Muito obrigada, meu Deus, e que assim seja. E eu convido agora o Christian, que hoje irá fazer uma reflexão sobre a doença de Alzheimer. Boa noite a todos, meus irmãos. Gostaria de agradecer, primeiramente, agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estar aqui hoje fazendo a reflexão sobre a doença de Alzheimer, a gestão da casa que confiou a mim essa difícil missão, que é um tema muito delicado e que tem pouca fonte
dentro da base da doutrina espírita, né, dos livros básicos de Kardec. Mas, como nos disse o codificador Kardec, aquele era só o início. Muitas coisas viriam depois. E pediu, orientou a que a gente sempre refletisse. Isso é uma das bases da doutrina espírita, a filosofia, né, que nos convida sempre a refletir, a questionar e a obter respostas dentro de uma fé raciocinada. Então eu vou pedir licença para você, só para eu baixar aqui um pouquinho, ó, o som. Aí. Hoje a nossa reflexão então é sobre a doença de Alzheimer, uma visão espírita. Por que tem esse título para começar a nossa reflexão de hoje? Esta é uma visão espírita, né? A nossa bibliografia foi tirada de livros de Chico Xavier, né? E de palestrantes renomados, reconhecidos, pessoas de boa moral e de boa confiança. A revista Médico Espírita Brasileira. Então, a parte médica para mim é um pouco mais fácil de falar sobre a doença de Alzheimer, né, por ter uma formação médica. Mas a parte espírita, então, precisou bastante estudo. Eu vou procurar dividir com vocês aqui o que foi que eu consegui organizar e reunir do que a gente encontra dentro da doutrina espírita sobre esta patologia, né? Os objetivos dessa nossa conversa, dessa nossa reflexão de hoje são entendermos, ao sair daqui, o que é a doença de Alzheimer, qual a prevalência, que importância essa doença tem para a sociedade, para os familiares, amigos, quais são os sintomas dessa doença, alguns diagnósticos diferenciais também. Existem métodos de prevenção, diminuição da intensidade dos sintomas ou até mesmo uma cura para essa patologia. Poderia o espiritual ter influência sobre essa doença? A doença de Alzheimer pode nos trazer ensinamentos frente à doutrina espírita? A bibliografia utilizada foi então a revista da Associação Médico Espírita do Brasil, Sociedade Brasileira de Clínica Médica, Ministério da Saúde, a Biblioteca Virtual, a revista espírita da Sociedade Francesa, de Espírita Francesa, o livro No Mundo Maior, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, o livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier também, e palestras de autores espíritas renomados, como o Dr. Satyaki, a Anete Guimarães e o Carlos Durgante. Primeiro, meus irmãos, antes de falarmos sobre a doença de Alzheimer, precisamos entender o que é demência. A demência é um termo que inclui diversas doenças progressivas, é como se fosse um sinal, um sintoma, né? E que afetam a memória e habilidades cognitivas, como a compreensão, consciência, raciocínio, julgamento, intuição, linguagem, compreensão de tempo e espaço e alguns comportamentos também, de humor e hábitos de higiene, etc. Né? A demência, ela pode cursar em várias doenças. Não é só a doença de Alzheimer que cursa com demência, com essas alterações. O Alzheimer, nas doenças de demência degenerativa, é a mais frequente. 6 a cada 10 casos de demência degenerativa, uma lesão degenerativa dos nossos neurônios no cérebro, 6 a cada 10 são Alzheimer. Mas Parkinson também cursa com demência. Neurosífilis, um outro exemplo, que estou colocando alguns poucos, né? São várias doenças. Deficiência de vitamina B12, por exemplo, seja por algum problema absortivo ou por escolhas de dietas sem acompanhamento nutricional médico, também podem, na deficiência de vitamina B12, causar demência. Também nas doenças do alcoolismo há uma deficiência de vitamina B12 e pode cursar com demência, né? E o que é a doença de Alzheimer, então? A doença de Alzheimer, esse é um recorte da revista Médico Espírita do Brasil. É uma desordem neurodegenerativa, progressiva, que ocasiona diferentes graus de comprometimentos da memória, além de outras funções cognitivas, como eu comentei antes,
como a linguagem, atenção, julgamento, orientação no tempo e espaço, e funções também executivas relativas à vida diária, além de alterações comportamentais, como higiene, capacidade de caminhar, essas situações. Aqui eu coloquei o exemplo de à minha direita, um cérebro saudável, e à esquerda, um paciente com Alzheimer avançado. Como vocês podem ver ali, há uma atrofia cerebral, diminuição da massa encefálica, aumento de espaços ventriculares, né? São aquelas aberturazinhas que tem ali. Então se consegue ver como é o cérebro de alguém com um Alzheimer avançado comparado com o cérebro normal, saudável, né? A doença foi descrita pela primeira vez por um psiquiatra, neuropatologista alemão, né? Alois Alzheimer, em 1907. Onde ele viu uma paciente que tinha essas características de demência e da doença progressivas, e em achados clínicos então, e depois pós-mortem, em anátomo patológico desse caso específico. E a partir daí se começou a estudar a doença de forma mais aprofundada, né? Aí é uma foto do Alzheimer, que descreveu a doença pela primeira vez, não é? Prevalência e relevância. A doença de Alzheimer é a forma mais comum de demência neurodegenerativa, 6 a cada 10 casos. É uma doença rara, dificilmente acontece antes dos 60 anos de idade. Chega a atingir 7% da população brasileira aos 65 anos e até 40% da população em certos locais aos 85, 90 anos de idade. Afeta mais mulheres que homens, na proporção de 2 mulheres para cada homem. No Brasil, 100 mil novos casos são diagnosticados por ano. Essa é a fonte do Ministério da Saúde. Em todo o mundo, o número de pessoas com doença de Alzheimer pode chegar a 50 milhões de pessoas. Segundo estimativas dessa entidade que estuda a doença de Alzheimer, os números poderão chegar a 74 milhões em 2030 e 131 milhões em 2050, quase dobrar o número de casos. A doença impacta, né, de forma importante a vida dos pacientes, e não só dos pacientes, dos familiares, dos amigos, das pessoas próximas, dos profissionais de saúde, da sociedade em geral. Os sintomas são divididos em 3 fases, tá? Segundo o Ministério da Saúde. Na fase 1, que é a mais leve, temos alterações da memória, como por exemplo, leve perda de memórias mais recentes. Dificuldade para aprender coisas novas e gravá-las também pode acontecer. Desorientação espacial, o paciente não sabe se localizar, não consegue entender onde está, nem no espaço e nem no tempo. Mudanças frequentes de humor, e com essas mudanças frequentes de humor, também podem aparecer aí os sintomas de depressão. Em uma fase moderada, um pouco mais avançada, com maior número de degeneração nos neurônios, as dificuldades para falar e se comunicar aparecem, dificuldades para realizar funções básicas, como se vestir, usar talheres para se alimentar, perda parcial do reconhecimento das pessoas e locais, descuido com a higiene pessoal, até porque o paciente às vezes esquece se já tomou banho, se já escovou os dentes, né? Se já trocou de roupa ou não. Também começa com alterações na postura e na caminhada, porque essa doença começa a degeneração na região do hipocampo. Vou falar um pouquinho sobre isso mais adiante, né? Mas depois vai tomando o cérebro, como naquele desenho, de uma forma global, e pode atingir também a parte muscular e neurológica, né, periférica, e aí causar alterações então de postura, caminhada. Também a perda de interesse por passatempos e atividades que costumava fazer, aparecimento de sinais psicóticos como alucinações, ilusões, às vezes se sentir perseguido por alguém ou com medo. Muita coisa acontece por não saber se localizar no tempo e no espaço, cria uma confusão mental que causa essas alucinações e ilusões, né? E então na fase severa, tremores, crises epiléticas, perda de resposta à dor nos casos mais graves, incontinência urinária e fecal. E os pacientes ficam acamados com alimentação assistida, dependendo totalmente dos cuidadores. Existe uma forma de prevenção,
diminuição da intensidade dos sintomas ou uma cura hoje conhecida pela medicina para a doença de Alzheimer? Não. Não existe cura neste momento conhecida para a doença de Alzheimer, tá bem? Alguns estudos relacionam a doença com o cromossoma 19 como uma predisposição genética para que a doença venha a acontecer. Mais recentemente, alguns estudos de Xangai relacionam o Alzheimer a 6 genes. Ou seja, pode haver uma predisposição genética para a doença, mas alguns fatores durante a nossa vida podem alterar o que esses genes vão fazer com o nosso corpo físico, não é? Mais adiante nós vamos também fazer alguns comentários sobre isso dentro da visão da doutrina espírita. Em 2009, Solomon acompanhou 10 mil pacientes de 1964 a 2007 e concluiu no seu estudo de 10 mil pacientes, é um número grande, que o colesterol elevado desde a minha idade, 40, 50 anos, aumentam consideravelmente o risco da doença 3 décadas mais tarde, lá para os 80, 90 anos, né? Os trabalhos apontam também tabagismo, alcoolismo e diabetes como fatores que aumentam o risco para Alzheimer. Começamos a ver aí, do ponto de vista de saúde física, que existem algumas situações aí que podem desencadear aqueles genes de predisposição a serem ativados e a doença vir de uma forma talvez mais severa, não é? Um estudo da revista The Lancet, que é muito reconhecida na área da saúde, sugere que 1/3 dos casos de Alzheimer poderiam ser evitados. Na revista Neurology, de 2007, Palmer estudou a relação do neuroticismo, a tendência a experimentar emoções negativas, raiva, inveja, tristeza, todos os nossos vícios morais, com Alzheimer, e concluiu que o neuroticismo, emoções negativas, pode levar a maior risco de transtorno cognitivo. Isso foi tão ligado que a cada 1 ponto na escala de neuroticismo elevou em 2% a chance de aparecimento de transtorno cognitivo. A gente começa a ver aqui, vou voltar nesse slide, a ciência se aproximando da fé, né? Quando a gente coloca que as emoções negativas e tudo que a gente faz e pensa de ruim ressoam, ecoam sobre nossa célula, sobre nosso corpo. E a ciência vem cada vez mais se aproximando disso. A ciência que também nunca negou que isso existisse, só não tinha ainda evidências e ainda não tem, né, de nível A, mas também não tem evidência de nível A de que isso não existe. Então ela só se posiciona que eu não posso provar que seja, mas também não digo que não seja. Não é? Em 2015, pesquisadores da Johns Hopkins, nos Estados Unidos, afirmaram no estudo que o cultivo de doenças negativas, de crenças negativas, aumentou o risco para a doença de Alzheimer. Em outra publicação de 2014, um repórter do World Alzheimer, do Colégio de Londres, enfatizou a relação entre depressão, sintomas de depressão e o aumento do risco para a doença de Alzheimer. Nós estamos vendo já que o nosso pensamento, as nossas emoções, parecem influenciar, né, no aumento do risco para a doença de Alzheimer. Poderia o espiritual ter influência sobre a doença? É possível? O que a gente tem hoje de conhecimento sobre isso? O que diz a doutrina espírita para nós? Bom, a questão da espiritualidade permeia o ser humano desde as mais antigas civilizações, né? São um desafio a aproximação do espiritual com o físico, né? Um desafio para o profissional de saúde que por muitas vezes não se vê preparado para entrar nesse campo. Existe muito ceticismo dentro da área da saúde. E os colegas que entram para esse campo espiritual às vezes são até perseguidos e mal vistos pelos próprios pares, né? E todos os profissionais da saúde, eu não estou falando só sobre médicos. E embora ver o paciente de forma holística, holística vem de holos, foi descrita em uma revista sul-africana. Holos quer dizer o todo. Então o paciente visto como um todo, um ser indivíduo, que não é possível dividi-lo, ele é um todo.
essa forma holística que inclui o espírito, a mente e o corpo físico não substitua o conhecimento técnico-científico da equipe de saúde? Isso revela uma consideração dessa equipe pelos aspectos espirituais e humanos ao ser humano, de empatia. Tanto que o conceito de saúde da Organização Mundial da Saúde incluiu o termo espiritual em 1998 e nos diz: saúde é um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social, e não simplesmente a ausência de doença ou enfermidade. Então nós vemos cada vez mais a saúde se aproximando da fé, não é? Segundo outro estudo, então, publicado na Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia, o contexto psíquico-emocional, a espiritualidade e o envolvimento em religiões organizadas, eventualmente e claramente luzeiras benfeitoras, né, podem proporcionar aumento do senso de propósito e significado de vida, sobretudo na população idosa, que é a mais atingida pela doença de Alzheimer. Segundo outro artigo da Revista Brasileira de Gerontologia e Geriatria, as necessidades espirituais aumentam de significado à medida que a finitude da vida se aproxima, sendo os assuntos espirituais de extrema importância nessa fase. Não devemos abandonar ou deixar que os nossos queridos idosos abandonem os assuntos espirituais, então, porque se tornam de extrema importância nessa fase. Isso é a medicina, é a ciência que está dizendo. Em um outro estudo, realizado por Grando, 15 indivíduos com a doença de Alzheimer em fase inicial, foi concluído que esses indivíduos lidavam melhor com a perda da autoestima, independência, interações sociais com seus familiares e amigos por meio da sua fé e atividades espirituais, aliando essas práticas na conquista de conforto, segurança e identidade. Então nós vemos que talvez a gente não consiga interromper ou curar essa doença, mas nós podemos torná-la mais leve. Outros estudos recentes, publicados pelo Dr. David Bennett, muito interessantes, professor de neurociências do Centro de Estudos de Doença de Alzheimer de Chicago. Ele já escreveu mais de 600 artigos sobre neurociência. Ele descreveu casos de lesões cerebrais, exame de cérebros à vista doentes, degenerados, atrofiados, mas sem apresentarem perda de memória ou sinais de demência. Então há lesão física sem demência, né? Ele comenta sobre as bases da parte física da doença de Alzheimer como uma causa original de um depósito de proteínas em local inadequado, que vai levando a uma falta de circulação cerebral e que, como consequência, tem a degeneração do cérebro como iniciando por algumas partes e depois se atingindo quase que totalmente. Bom, e quais são as reflexões da doutrina espírita? Até agora venho falando para vocês, artigos científicos, revistas médicas, médico-espíritas, e agora a gente começa então a entrar num campo de que maneira a doutrina espírita pode nos esclarecer, nos clarear, nos consolar, nos auxiliar a enfrentar essa prova, essa dificuldade. Então temos como bases da doutrina espírita, segundo as obras básicas de Kardec, que não falam diretamente sobre Alzheimer, né? Mas nos dão muitas informações que a gente pode usar como interpretação para o que a gente quer refletir. Que Deus é perfeito, primeiro. Deus não erra. Fonte criadora de tudo e de todos. Se Deus errasse, estaríamos no caos, estaríamos perdidos. Então isso não faz sentido. Fomos criados todos espíritos ignorantes, estamos destinados à evolução moral, cada qual na velocidade do seu esforço. Livro dos Espíritos, na pergunta 1004, Kardec, muito inteligentemente, pergunta aos espíritos de luz evoluídos: quanto tempo a gente fica em sofrimento? E os espíritos responderam para ele: o tempo necessário para
a evolução moral de cada um. Esse tempo é dependente de um esforço pessoal. É uma conquista, é um mérito. A experiência na matéria para nós é pedagógica, uma oportunidade de treinamento e aprendizado. Eu gosto muito do exemplo da paciência quando eu falo de treinamento pedagógico, né? Imaginemos que nós viemos de um número grande de encarnações, fomos criados imperfeitos e estamos em constante aprendizado e precisamos aprender numa vinda para cá sobre paciência. Não adquiri ainda essa qualidade, essa virtude moral. Se Deus me colocasse em cima de uma nuvenzinha lá com um canicinho, uma coisinha, eu não aprenderia sobre paciência. Eu aprendo sobre paciência quando eu treino a ter paciência. Quando Ele me coloca numa família, num trabalho, num meio, onde as pessoas ao meu redor tentam tirar a minha paciência. Aí eu treino. Aí eu fico forte. Então isso acontece conosco. E não devemos levar isso como revolta, falta de entendimento. Agradecer sim pela oportunidade de treinamento. Então é isso que nós fazemos aqui na matéria, não é? Eu gostaria até, inclusive, de fazer um testezinho antes com vocês, uma outra brincadeira que eu gosto de fazer. Vou pedir para que vocês levantem os dedos assim, ó, um apontando para o outro. Eu vou fazer o que é para fazer. Uma mão gira para frente e a outra mão gira para trás. Vou mostrar como é que é. Uma para frente e a outra para trás. Depois vira. Uma para frente, uma para trás. Uma para frente, uma para trás. Elas se encontram em cima e embaixo. Difícil, né? Então eu vou perguntar para os senhores: vocês sabiam o que tinha que fazer? Uma mão para frente e uma para trás. Alguém mostrou para vocês como é que se fazia? Mostrei. Nós temos que vir aqui para treinar. Nós sabemos o que tem que ser feito. Nosso mestre Jesus veio aqui e mostrou como é que era. Mas a gente precisa vir aqui treinar. E na medida do nosso esforço, talvez muitas e muitas vezes, voltar. Que a gente não consegue aprender tudo numa vez só que tem de fazer. Certo? Aqui, nesse plano, nós expressamos o que temos dentro, sem o verniz dos belos discursos. Podemos enganar ao outro e às vezes enganar a nós mesmos. Mas a lei da causa e efeito, a Deus, não conseguimos enganar. Eu poderia vir aqui fazer belos discursos, o amor é a base de tudo. Vamos salvar as baleias, um discurso de missa, uma coisa linda, que ao se ouvir, meu Deus, não é? E dentro de mim eu ter outro tipo de sentimento, sair por aquela porta, pisar no mendigo na rua, brigar com o colega do trabalho, bater alguém em casa e tal. Então aqui, nessa experiência da matéria, nós expressamos o que nós temos dentro. Em palavras, atos e sentimentos também. Porque eu posso vir abraçar alguém e ter um sentimento negativo em relação àquela pessoa. Aos clarividentes que conseguem enxergar o perispírito, não é possível enganar. O nosso perispírito não engana. Eu posso estar caminhando na rua com um sorriso no rosto e um médium clarividente olhar para mim e o meu perispírito está muito bravo, ou está dando soco no ar, porque o meu sentimento naquela hora, eu estou indo agredir alguém e estou fingindo que estou com um sorriso no rosto. Então aqui na experiência da matéria, nós expressamos o que nós temos dentro. Existe uma diferença também importante dentro da nossa conversa hoje aqui, não é? Para entendermos a diferença entre memória e lembrança. Talvez no dicionário ou em alguma outra literatura se encontre uma descrição diferente, mas para nós aqui, para o nosso entendimento, nós vamos falar, quando falarmos em memória, é aquilo que a gente guarda, que envolve sentimento, que fica marcado no nosso perispírito. E a lembrança a gente não guarda. Exemplos. O que é uma memória? Eu vou fazer um questionamento para vocês.
Alguém sabe me dizer quais são os nomes dos 3 últimos Prêmio Nobel da Paz? Alguém sabe me dizer o nome dos 3 últimos nomes do Prêmio Nobel de Medicina? São importantes nomes, não são? Agora eu pergunto para vocês o nome de 3 pessoas que já te ajudaram na tua vida. Que quando você passou por dificuldade estavam lá. A gente lembra. Aquele professor, aquela mãe, pai, amigo. Isso a gente lembra. Porque isso ficou marcado no nosso perispírito. Isso vão ver uma emoção muito grande. E lembrança. Talvez muitos aqui tenham um certificado de conclusão do 1º grau, do 2º grau. E se nós aplicarmos agora uma prova do Enem, aqui a gente passa? Você tem um papel dizendo que você adquiriu esse conhecimento, mas levou esse conhecimento porque tinha que ser feito, não gostava daquilo, ou até gostava, mas não dava atenção, não dava importância, né? Isso então fica na lembrança. O que a gente vê hoje de crianças com 2 anos de idade tocando sinfonias no piano, aonde ele aprendeu aquilo? Certamente que não foi dentro da barriga da mãe, né? Aquilo certamente vem de aprendizado de vidas passadas. E ele amava aquilo que fazia e aprendeu e trouxe isso marcado no seu perispírito. E hoje é muito fácil aflorar, né? Então essa é a diferença. A consciência, quando vai se apagando, especialmente nas doenças que cursam com demência, né? E sentimentos recentes vão perdendo a intensidade. Por isso, o paciente com demência vai perdendo, como a gente comentou antes, interesse pelas coisas que gostava de fazer. Ele vai vagarosamente perdendo a consciência, né? E isso vai impactar. Nós vamos conversar sobre isso mais adiante. Porque nós precisamos estar preparados para enfrentar esse tipo de situação, não é? Sofremos a lei da causa e efeito. Nada e ninguém foge da lei. Todo efeito tem uma causa e toda causa gera um efeito. Os efeitos que nós sofremos têm uma causa. Às vezes a gente não lembre, né? Mas certamente que há uma causa lá atrás. Esses tempos, conversando com uma amiga, ela me disse: Christian, mas eu estou fazendo tudo certo e eu estou sendo bom e minha vida está pesada, vem coisas ruins, parece que eu estou fazendo tudo direitinho e não está vindo, essa lei da causa e efeito não está chegando. E eu olho meus vizinhos, são pessoas más, pessoas que têm sentimentos inferiores, malignos, e estão vivendo bem, e dormindo bem, e os negócios prosperando. E eu lembrei de uma lição do Chico Xavier. Isso aconteceu também numa experiência com ele. Ele olhou e disse: minha irmã, que bom, nós já estamos colhendo. Porque quando a gente planta espinho e começa a pisar em espinho, a gente sabe que o que plantou vai colher. E aí a gente começa a semear um gramado macio para pisar. Só que ele tem que ser plantado, regado, crescer. Mas a gente sabe que se agora eu plantar um gramado macio, é no gramado macio que eu vou pisar. E isso não é no meu tempo. Por graça divina, eu não lembro das vidas passadas, de acontecimentos, mas a gente está colhendo, na visão da doutrina espírita, o que plantamos no passado. Então, dentro da lei da causa e efeito, pregamos sempre: continue plantando. Plantando frutas doces, saborosas, gramas macias, porque ali na frente, não sei se é amanhã ou daqui numa próxima, é o que nós vamos colher. E existem 2 formas de nós evoluirmos moralmente dentro da doutrina espírita, dos seus ensinamentos. Ou pelo esforço de aprender, de mudar, de abandonar vícios, sentimentos, pensamentos, o ego, ou no cansar de sofrer. O nosso sofrimento é
pedagógico. Ele vem quando, de diversas outras formas, em diversas outras oportunidades, tivemos a oportunidade de, através do amor, do nosso esforço, evoluirmos, melhorarmos, e ficamos estagnados. Aí vem o sofrimento como aquele empurrãozinho para pensarmos, meu Deus, eu tenho que sair de onde eu estou. Do jeito que eu acho que é, não serve. Do jeito que eu achava que era, não dá. Eu preciso mudar. E aí vamos procurar as mudanças que são necessárias. Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, uma busca interior, nos ensina: o pensamento não procede do cérebro. Este tem a função orgânica de registrar, vestir de palavras ou atos e externar por intermédio de arte e suas incontestáveis apresentações. O pensamento é a exteriorização da mente, que independe da matéria, que por sua vez é originada no espírito. O espírito possui a faculdade mental que expressa o pensamento em todas as direções, utilizando-se do cérebro humano para comunicar suas ideias com as demais pessoas. O que ela quis dizer com isso? O nosso cérebro é uma ferramenta. Não é o nosso cérebro que origina o pensamento. O nosso pensamento vem do espírito. E através do cérebro, nós comunicamos o espírito com a matéria para com os outros. Isso é importante no ponto de vista da doença de Alzheimer? Claro que é. Porque nós temos que entender que o cérebro está degenerando e vai um dia findar o seu trabalho. O espírito não. O espírito está lá. Ele é o mesmo. O espírito não degenera. Então, quando a gente tem um familiar que por acaso não lembra mais de mim, é o cérebro dele que está atrofiando e a comunicação do espírito comigo está falhando. Mas ele continua sendo aquela pessoa, aquele espírito imortal. Certo? Mais algumas reflexões, então. O codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, em suas obras básicas, deixa bem claro e explícito que somos, em essência, energia eletromagnética. Somos formados, nosso corpo físico é formado de átomos, moléculas. Expandimos e irradiamos esse magnetismo e transportamos informações repletas de todo tipo de emoções e sentimentos. As doenças seriam o resultado do uso inadequado das energias pretéritas ou atuais que compõem o ser. Nosso pensamento manipula energias. Nós temos no nosso corpo em torno de 7 octilhões de átomos. Tem ideia da energia que é isso? Ainda bem que a gente não sabe manipular essa energia, né? Faríamos coisas terríveis, talvez. A ciência espírita afirma que há em cada um de nós um substrato, uma base energética sutil, suficientemente poderoso, capaz de orientar harmonicamente o nosso metabolismo psicofísico e contribuir para o surgimento de manifestações patológicas, tanto orgânicas quanto mentais, e eu acrescentaria até espirituais também. As imperfeições da alma parecem originar os desequilíbrios energéticos e o adoecimento na maioria das doenças orgânicas. No caso das doenças que cursam com demência, não poderia ser diferente. Se enquadra no mesmo embasamento. Inúmeras evidências levam-nos a crer que não somente os fatores de risco mais estudados e conhecidos podem causar essa enfermidade, mas também os aspectos psicológicos e espirituais possuem grande impacto no surgimento e desenvolvimento da doença. Algumas das descobertas mais recentes da ciência, citadas no texto que é da Revista Médico Espírita Brasileira, está ali a fonte, vem encurtando a distância entre a fé e a razão, como havíamos comentado antes, acrescentando uma maior legitimidade ao que compreendemos como causas espirituais da doença de Alzheimer, aproximando a fé e a razão, o real e o imponderável. André Luiz, no livro No Mundo Maior e Evolução em Dois Mundos, já descrevia áreas cerebrais. André Luiz, para quem não sabe, era médico quando encarnado, né? Desencarnou, passou um período
no umbral, e depois foi para o nosso lar e começou a trabalhar, então, junto da dimensão espiritual. E escreveu livros através de Chico Xavier. E ele já na época descrevia áreas cerebrais. Ele citava que a região dos gânglios basais está muito ligada aos nossos hábitos, e a região pré-frontal estão processos cognitivos superiores, como compaixão e bondade. Também dizia que no hipotálamo é a região que se concentram as nossas memórias. E ele descobre sobre um encarceramento. Na verdade, nesse momento, André Luiz não estava falando sobre doenças de demência, ele estava falando sobre a obsessão, processos obsessivos. E ele nos esclarecia que nos gânglios basais, onde está ligado nossos hábitos, há conexões de obsessores neste ponto. E é por isso que às vezes a gente procura uma casa espírita e recebe uma orientação de ter uma vida mais positiva, de agradecer diariamente pelo que tem, de enfrentar os problemas com menos revolta, ou sem revolta de preferência. A pessoa entende, absorve, faz sentido. No dia seguinte, acorda de manhã, senta na sua cama e diz: Senhor, obrigado pela minha vida, pelo ar que eu respiro, pela cama macia que eu durmo, pelo teto que me protege da chuva, do frio, pela comida que eu tenho na mesa, muito obrigado. E acha que levantou da cama, a vida dele vai mudar. Em processos obsessivos. Este ato realizado repetidamente vira um hábito. Então leva um tempo para uma ação virar um hábito. Mas nós, na nossa ignorância, no nosso ego, querendo que as coisas sejam da forma que a gente quer, só aceitando como eu quero, a gente quer que seja imediato, e não é assim que acontece. É sobre isso que André Luiz estava falando. E em determinado momento ele discorre sobre um encarceramento pedagógico, que forçosamente iria provocar uma reflexão no espírito, nos espíritos, que em outras situações não teria a mesma intensidade de aprendizado. Nosso planeta está em fase de transição, uma transição de um planeta de provas e expiações, que está um nível baixo, dentre os desenvolvimentos de mundos, passando para um mundo de regeneração, que já é um pouco melhor, que começa hoje, o mal domina sobre o bem aqui no nosso planeta. Com essa mudança, essa transformação, o bem já começa a se equilibrar e até começa a subir de frequência em relação ao mal. Mas isso não vem como que por milagre. Os mundos felizes, que são perfeitos, que todos os seres que vivem lá são felizes, não é porque o mundo é feliz lá, é porque os seres que lá habitam são assim. Já abandonaram seus vícios, a raiva, egoísmo, inveja, ego e todos os nossos vícios. Se pegar metade da população da Terra e levar para lá, nós vamos estragar aquele mundo. Então nós precisamos adquirir a melhoria moral nossa, para que possamos ter direito a ascender a mundos melhores. Essa é a visão espírita. E alguns espíritos estacionaram, e não é possível, em outras situações, entendamos que nesse caso já foram tentadas várias oportunidades, não é? Em outras situações não teria a mesma intensidade de aprendizado. O que ele quis dizer? Pega uma pessoa e bota ela num meio de escassez. Ele tem qualidades morais. Ele tem determinação, inteligência, tino para negócio. Ele vai comprar uma bala, vai vender, vai comprar duas, vai comprar 4, 8, 10 e vai sair daquilo ali. Porque ele tem qualidades morais que como espírito ele adquiriu durante as suas diversas encarnações o seu aprendizado. Então para esse espírito não adianta mais botar ele nessas provas, que ele sai daquilo ali. Por qualidades morais que ele adquiriu. E o que a gente adquire de qualidade moral a gente não retrocede, não perde. Então, pessoas que estão presas, talvez, né, a não valorizar aspectos espirituais, estagnaram nas paixões e vícios puramente materiais, sentimentos negativos, materialidade, véus, ilusões. Em algum momento vão ter de mudar e evoluir para poder
ascender a mundos melhores, porque aqui no planeta Terra não vai mais poder ficar quem não está disposto a melhorar. E esse espírito estaria ali, em espírito, na matéria, vivendo a matéria, mas sem viver a matéria ao mesmo tempo, e vai depender de virtudes de outros: amor, boa vontade, caridade, ternura, paciência, lealdade, fidelidade, sacrifício em prol do outro, servir, sentimentos que não valorizou em muitas existências e oportunidades passadas pretéritas. É uma grande prova ao doente e aos familiares. Dentro desse quadro, as doenças podem ser recebidas com revolta, raiva, indignação, né? Mas podem também ser acolhidas com amor, compreensão, aceitação, a fé. A fé de quê? De que tudo acontece a seu tempo, de que toda causa agora tem, todo efeito agora teve uma causa, que Deus tem planos para mim melhores que os meus para mim, né? E certamente, se acolhermos com sentimentos nobres e elevados as dificuldades e os obstáculos próprios do ato de cuidar, de amar, de viver em geral, enfrentaremos com mais naturalidade e leveza as nossas dificuldades. Façamos a nossa parte nessa grande engrenagem da melhor forma possível para que o universo, através da lei de causa e efeito, Deus, espiritualidade benfeitora, todos os representantes de Deus, conspirem a nosso favor. Certamente não conseguiremos até o momento evitar a deteriorização física e mental dos portadores do mal de Alzheimer, e nem mesmo o apagamento de suas memórias. Mas nós podemos ajudá-los a passar por isso, dando amor, carinho, nos dedicando, servindo, aconchego, acolhimento, respeito, preservando a dignidade do ser humano. Afinal, ensinamentos que já foram colocados em outras ocasiões aqui na casa, em belas palestras. Nosso grupo familiar é santuário de renovação coletiva, onde todos os membros se encontram para crescer juntos, reconciliar-se de problemas talvez do passado, aprender a servir, não a ser servido só, e ampliar a capacidade de amar. Reunidos novamente em família, devem se juntar no processo de libertação em que se encontram comprometidos. Precisamos realizar esse processo de libertação em que nos encontramos comprometidos. Isso que a doutrina espírita nos ensina. E aí eu faço uma reflexão, porque às vezes a gente pensa que está fazendo alguma coisa e não é a verdade. E às vezes a gente precisa dar uma olhadinha um pouco mais profundamente para nós, assim. Não é a questão de ficar olhando a sombra, né? A gente tem que refletir, fazer autocríticas. Às vezes precisa ser num chacoalhãozinho, né? Falar umas coisinhas leves, ai que bonito e tal. Mas às vezes é preciso comigo, é assim, me dar uma chacoalhada para eu dar uma acordada, sair da ilusão de onde eu estou. Estou fazendo o que é para eu fazer, ou estou só batendo ponto aqui, o que eu estou fazendo, né? Então, vamos fazer uma reflexão, cada um individualmente, né? Quanto eu amo os meus familiares? Agora, o mais fácil é dizer eu amo meus familiares, eu não tenho problema com meus familiares, eu amo, né? Incondicionalmente, todos, imagina. Cada um no seu quarto, e eu não falo com eles. Quem ama fica isolado. Quem ama quer estar junto, quer abraçar, quer, né, fazer coisas boas junto. Ele dá mais para o outro que para mim. Meu pai dá mais para o meu irmão, para o meu primo, que para mim. Nossa, até parece que foi ele que ganhou o dinheiro que é dele, que ele poderia fazer o que ele quer, imagina. Aquilo é meu. Aquele dinheiro é meu. Inclusive torço que ele já desencarne logo, porque aquilo que ele tem é meu, é herança. Não pode gastar com o que ele quer. Estou priorizando a minha saúde, o meu querer, né, em relação ao dele.
Claro que não estamos falando aqui de uma doença que altera a capacidade de tomar decisões, né? Estamos falando de pessoas que são capazes de tomar suas decisões. Eu amo meu pai, mas cuidar dele não dá. É demais para mim, é ruim. Quantas vezes o meu pai e a minha mãe cuidou de mim? Eu já nasci me alimentando, sem doença, sabendo fazer tudo. Quantos anos ele cuidou de mim? Por mais bem ou mal que tenha feito, deu o que podia, o que tinha dentro dele. A gente não entrega o que não tem, só entrega o que tem. Cuidar dele não dá. Eu tenho que ir atrás dos meus sonhos. E quantos sonhos eles deixaram para trás por nós? Eu não consigo ver ele assim, eu vou me afastar. É sofrimento demais para mim. Ele não está sofrendo, ela não está sofrendo. Nada. Quantas vezes eles nos viram sofrendo e estavam lá? Quanto tiveram que nos educar, e às vezes educar um filho, quem é pai e mãe aí sabe que é doloroso. E a gente sofre às vezes mais que o filho em diversas situações. Quem está mais doente? É ele ou será que sou eu? E qual será então a nossa conduta frente a esses ensinamentos? Dentro da nossa reflexão, aqui nós não podemos só colocar dados estatísticos, apresentar coisas, mostrar que estudei sobre o assunto. Então não é isso, não é esse o objetivo aqui da nossa reflexão, é usar esse conhecimento para saber como nós vamos mudar a nossa conduta frente a esses ensinamentos, que acenda em nós uma fagulha que seja de uma brasa que depois incendeie o fogo do Espírito Santo e nos mude moralmente para que nós não precisemos mais ficar estagnados onde a gente está. Alimentação saudável, rica em frutas e vegetais. Vejam que são condutas aqui mentais e físicas também. E aí eu vou puxar lá de trás da ciência, onde a gente mostrou aqueles 6 genes. Por que em algumas pessoas tem o gene e não ativa a doença? Por que algumas pessoas nos estudos do David Bennett têm alteração física, cerebral, degeneração e não apresentam os sintomas? E assim nós podemos levar isso para diversas situações nossas. Talvez a gente venha com uma programação. Mas Deus é tão bom e tão misericordioso para conosco, que se nós mudarmos antes de necessitar esse encarceramento pedagógico, Ele nos poupe ou de passar pela doença ou de amenizar por nosso merecimento no esforço da mudança moral. E alimentação saudável, rica em frutas e vegetais. Pegamos outra predisposição genética, por exemplo, para o diabetes. Algumas pessoas têm predisposição genética para o diabetes. Aí vem aqui, alimenta mal, não faz atividade física, uma série de outros problemas, ativa o gene. Como se eu dissesse, olha, eu vou para lá, vou passar essa encarnação, já errei 10 vezes a mesma coisa. Se dessa vez eu errar de novo, vocês me ativem aquele gene lá, para eu vou ter que aprender na marra. Agora, se eu aprender, daí pode relaxar para mim. Praticar regularmente exercícios físicos, não fumar, não ingerir bebidas alcoólicas em demasia. Estamos falando para diversas patologias, mas diretamente, cientificamente, mais especificamente para a doença de Alzheimer aqui, tá? Todas essas recomendações aí influenciam e há sinais de que interferem, aumentam a possibilidade da aparição da doença de Alzheimer. Manter atividades intelectuais durante a vida,
evidentemente edificantes, né? Edificantes, leitura, música, arte, meditação, oração. Evitar o uso contínuo de medicamentos calmantes, sedativos e hipnóticos também tem relação, possivelmente, com o aparecimento de demência. Manter o colesterol total abaixo de 200, a glicemia de jejum abaixo de 100 e a pressão arterial dentro da normalidade. E se instalada a doença, o que a gente faz? Já está ali. Claro, além dos cuidados, existem grupos de ajuda profissional e profissionais também que auxiliam no apoio ao enfrentamento dessa doença para doentes e para familiares. Terapeutas, psicólogos, psiquiatras, cheio de gente para ajudar. Deus não deixa ninguém desamparado. Mas a gente procura, tem que se mexer, tem que ir atrás, tem que procurar. Quem se acha que é autossuficiente, que o meu ego, não, só eu vou lidar sozinho, está dançando na beira do abismo e periga cair. Não é? Então eu vou divulgar aqui para vocês o que eu conheci do grupo Gama, da Brás. Conversei com pessoas que frequentaram. Toda primeira quarta-feira do mês, no auditório do Complexo da Unimed, é uma parceria da Unimed com a Brás, Associação Brasileira de Alzheimer. Toda primeira quarta-feira do mês tem um encontro lá no auditório da Unimed, onde tem palestras, aprendizados sobre a doença de Alzheimer. Há um momento interessante, depois de um coquetelzinho que é oferecido lá pela Unimed, que as pessoas não falam sobre Alzheimer e compartilham suas dificuldades, né? Se dão conselhos um para o outro, se ajudam. Então, se alguém enfrenta um familiar com doença de Alzheimer, tem a possibilidade aqui em Concórdia desse grupo de apoio que pode ajudar bastante. Evitar já, isso é difícil, evitar já o neuroticismo, tendência a experimentar emoções negativas, raiva, inveja, tristeza, revolta, tudo que é negativo. Evitar, sair desse. Começou uma discussão de política na família, eu pulo fora. É bem fácil. Eu tenho uma ferramenta no celular que é muito fácil. Você encosta o dedo na tela, segura 1 segundo e faz assim, ó, tchum, aquilo passa e vai embora. Não fica ali na tela. É a melhor coisa a fazer. Certo? Não estou dizendo para sermos alienados e não nos afastarmos do mundo e nos fechar num quartinho, mas assim, evitar situações que só nos causam sentimentos negativos, neuroticismo, né? E que são infrutíferas, perda de tempo, e que só nos trazem sentimentos negativos. Praticar o amor, tolerância, caridade, todas as demais virtudes ensinadas pelo nosso Mestre Jesus. Não desprendermos dos vícios, nos desprendermos dos vícios e do apego exagerado à matéria. Eu falo aqui fora do equilíbrio. Certamente que Deus não quer um mundo de pessoas passando fome, pobres, né? A prova da riqueza também é uma prova muito difícil de se passar, né? Mas o apego exagerado é um vício. Reforçarmos o entendimento de que esse plano passa, mas nossas atitudes nos acompanharão, porque o nosso espírito é imortal. Essa experiência na carne, na terra, passa, termina, um dia termina. Mas nós vamos levar conosco o que a gente fez, disse e pensou e sentiu. Renovar a nossa fé em Deus diariamente, minutariamente, porque mesmo no sofrimento podemos entender que Ele tem planos para nós, ter essa certeza, e que são planos melhores que os nossos para nós. Embora as coisas não aconteçam exatamente como a gente quer, se está sendo como Ele quer, está tudo certo. Talvez, então, aqueles genes, né, de predisposição à doença tenham nos dado uma oportunidade de melhorar antes que sejam ativados, né? Vamos tentar, vamos mudar. Estamos aqui, nós, entrando em idades que pode correr o risco. É um esforço muito bonito, já agora mudar.
Porque quando a gente procura informação, Deus é tão bom que Ele nos dá. Quem busca, talvez todos nós aqui na condição de aprendizes hoje, estamos refletindo e, poxa, que oportunidade para mim. Eu vou usar isso ou eu vou continuar estacionado onde eu estou e vou ter que fazer enclausuramento pedagógico depois? Vou aproveitar esse momento agora. Se eu sou inteligente, eu vou me esforçar e vou fazer essa mudança já. Ao menos um pequeno passo de cada vez que seja, mas eu vou ter que começar a dar os passos. Em nenhum momento Jesus nos disse que era fácil. Ele falou que é necessário, mas nem sempre é fácil. Mas depende do nosso esforço. E muitas vezes, como nos diz o Livro dos Espíritos, é mais fácil do que a gente imagina que seja. A gente tem muito mais medo, mas quando faz, vê que era mais fácil. Entender que nosso familiar não esqueceu de nós eternamente. Apenas o cérebro, o instrumento de comunicação, está degenerando. Mas o espírito dele continuará nos amando eternamente, se é assim, se nós conseguimos quebrar essas correntes e ter um amor recíproco. O ser espiritual, sua essência, não esqueceu de nós. Seu instrumento físico, então, que faz a exteriorização na matéria, está degenerando. Ele continua bem e vivo. Precisamos estar preparados para a doença do outro e também para quando a consciência vai se apagando. Ali uns slides atrás eu comentei que a consciência nossa vai se apagando aos poucos, e a gente vê em alguns pacientes que têm demência que quando a consciência vai se apagando, antes de ir se apagando a consciência, ele não cometia alguns atos. Eu hoje, por exemplo, não digo algumas coisas agressivas porque eu não quero ser mal julgado, não quero ser preso, não quero cometer crime. Aí eu me seguro, eu sinto aquilo, mas a minha consciência me segura. Quando eu começo a perder a consciência, essas coisas começam a se exacerbar e começam a aparecer, porque eu não tratei ela antes, e às vezes nesse meio tempo começam a aparecer. E quando eu digo isso para dizer o quê? Para prepararmos para a nossa também. Estamos avançando em idade. 6 a cada 10 doenças degenerativas. Talvez 40% em algumas regiões das pessoas a partir dos 80 anos ali vão ter doença de Alzheimer. E se hoje eu sou alguém irritado, se hoje eu quero fazer as coisas todas sozinho, não aceito a ajuda de ninguém, cara, que trabalho eu vou dar para minha família quando a minha consciência estiver se apagando. Precisamos mudar isso em nós também. Para refletirmos então, uma forma meio final, depois eu vou colocar um vídeo. Todo sofrimento tem dia e hora marcados para acabar, meus irmãos. Guardem isso. Todo sofrimento tem dia e hora agendados, marcados para terminar, para acabar. Quando a gente passa a olhar, nossa, quantas pessoas estão doentes com Alzheimer. E eu venho aqui e eu recebo informações que ampliam a minha consciência. Isso me leva a conseguir enxergar uma coisa maior, um plano maior. E eu passo a ver, meu Deus, não é quantas pessoas estão doentes, quantos espíritos estão se curando. Estão sentindo o que não conseguiram mudar até agora. E estão conseguindo ver o quão importante é o amor, a dedicação do próximo, a relação, o se doar ao outro, dar importância ao outro antes de mim. E todo sofrimento tem dia e hora marcado para acabar. Nós evoluímos moralmente quando, fica a mensagem também aqui, nos esforçamos a aprender, a mudar hábitos, abandonar o que não nos serve mais. E isso exige esforço e às vezes não gostar de ter que mudar, sair da zona de conforto. Mas ou a gente se esforça para aprender, ou
vamos ter que cansar de sofrer. Para o sofrimento pedagógico, nos dá aquele empurrãozinho que nós, por nossa responsabilidade, não estamos nos esforçando para fazer sozinhos. Né? How far along are you? What? Well, I was just wondering how long. Sorry. 21 weeks. On Tuesday. Not long to go. That's easy for you to say. You must be excited. I'm scared. You'll manage. Everybody does. Do they? What about your family? It's just me and my dad. And he's sick. So, It'll be okay. Isn't it lovely? All alone, heart made of glass, my mind of stone. Tear me to pieces. come on, Mrs. Us. Dad, come on. How far along are you? What? Well, how... Então, meus irmãos, espero que a reflexão de hoje tenha acendido uma pequena fagulha para uma mudança interna, reafirmando aqui que tudo que veio de bom, de luzeiro, que acendeu em qualquer um que dedicou seu tempo para estar aqui, vem da intuição, dos estudos e do trabalho da espiritualidade luzeira benfeitora. Se por acaso, em algum momento, houve algum erro, equívoco, má interpretação aqui, isso é única e exclusivamente meu, ferramenta ainda imperfeita, e em treinamento para passar a palavra do Consolador prometido por Jesus, a doutrina espírita. Muito obrigado. Cris, muito obrigada. Agradecemos essa bela e importante reflexão. Muito obrigada. E dando continuidade agora, estamos nos encaminhando para a finalização. Pedimos que diminuam as luzes, onde nós faremos um momento final, hoje não com uma prece, mas sim com um breve relato. Convido a todos que fechem os olhos e apreciem. Olá, eu me chamo... Na verdade, não lembro mais meu nome. E sinceramente, o tempo passou e fui tomada por um grande vazio. Minhas memórias foram apagando lentamente. Mas nem por isso deixei de existir. Fui e sou cuidada, muito bem cuidada, por pessoas que realmente me amam. Porque só quem ama possui a coragem para encarar tantas mudanças que vão ocorrendo semana após semana na consciência de um ser. Necessitei de medicação para me acalmar, medicação para dormir e também para retardar esta doença que ainda segue avançando sem dó.
Fiz coisas que jamais imaginei que faria. Eu, uma mulher tão independente, capaz, mãe de 3 filhos, avó, religiosa, andando nua pela casa. Entre tantas outras situações que fui acometida, permitiram várias reflexões. Uma delas é que o sentido da vida talvez não tenha tanto sentido assim. Que apesar de todos os esforços, é unânime passar pelas provas às quais fomos designados. A outra, eu vou repetir, é que sem o verdadeiro amor, fica tudo mais difícil. Quando digo amor, eu me refiro a ter paciência, sentir medo de não dar conta, sentir medo do que virá, paciência, sentir-me só, paciência, enfim, múltiplos sentimentos que invadem aquele que está perto, olhando por mim. Mas eu preciso dizer a vocês, queridos filhos, não chorem, não se entristeçam mais. Vocês ainda não lembram a mãe amorosa que sempre fui. Vocês precisam aceitar e entender que a mulher que hoje se apresenta é somente uma parte, difícil eu sei, que precisa caminhar e finalizar. E vocês, meus filhos, também fazem parte desse caminhar, do início até o momento da minha partida. Então, eu agradeço profundamente por tudo que vivemos juntos. Serei eternamente grata a esta oportunidade, ao nosso encontro no plano terreno e aos momentos compartilhados aqui. Assinado Maria Odete, minha mãe. Muito obrigada e boa noite a todos.